Oi, tudo bem? Aqui é a Bia, estou aqui pra gravar... Dei uma sumidinha. Vamos esconder esse ventilador, né, gente? É isso aí, ignorem. Dei uma sumidinha porque eu comecei a trabalhar presencialmente e por algumas semanas aí eu quis morrer. Então, dei uma sumida, mas agora eu voltei e eu não quero mais morrer. E aí? Pois é, tá, perdão. Gente, pega uma pipoquinha aí, porque pelo que vocês viram aí, tem muito livro pra eu comentar aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, tá, vamos começar com o livro que eu estava lendo quando eu falei com vocês da última vez, então faz bastante tempo. Que é O Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Gente, primeiramente, sendo completamente sincera com vocês, eu pulei as últimas 100 páginas, tá? Eu já tinha comentado com vocês que isso é uma releitura e eu devia ter lido a primeira vez esse livro com muita má vontade, ou com muita... Enfim, sem muito interesse, porque eu não lembrava de muita coisa que acontecia aqui, tá? O que eu tenho pra falar desse livro? É um livro amador, tá? Eu achei a escrita muito amadora, eu achei a personagem muito amadora, eu achei o mundo ok, mas eu achei... É isso, gente. Se você me perguntar o que define esse livro, é isso. Amador, tá? É um livro supostamente sobre essa assassina muito foda, mas ela não é muito foda. A escrita também não me cativou muito. Esse livro é supostamente sobre essa competição, mas ela só, tipo, vai citar essa competição. Dito isso, não foi a minha melhor experiência com a Sarah J. Maas, tá? Mas, dito isso, eu ainda acho que esse livro tem potencial, tá? Eu ainda acho que ela ter feito uma personagem tão irritante, talvez tenha sido proposital, porque vai ter um desenvolvimento de personagem aí e tal, não sei o que. Essa é a minha teoria, tá? Dito isso também, eu terminei de ler esse livro há menos de 2 meses e eu já estou com vontade de pegar a continuação. Então, não gostei desse livro, ele ganhou 3 estrelas comigo, 2 estrelas.5, 3 estrelas no máximo. Não li as 100 páginas finais, mas continuo tendo interesse em continuar com essa série, tá? Vamos ver aí se eu sou surpreendida positivamente, porque esse livro aqui, eu gostei mais do que eu gostei da minha primeira leitura, mas mesmo assim, como eu falei, eu não consegui terminar esse livro, então fica aí a esperança para os próximos, tá? Depois desse, gente, eu li um e-book de uma série que eu gosto bastante. Se você me acompanha há bastante tempo, você sabe que série é essa, ou pelo menos já ouviu falar, que é Os Senhores do Mundo Subterrâneo, pela Jenna Showalter. Foi o Darkest Touch, da Jenna Showalter, tá? Pra quem não sabe, essa é uma série que ela começou a ser publicada fisicamente pela Arlequim, só que lá pro meio da série, lá pros 5 primeiros livros da série, ela desistiu e ela tá só publicando ele virtualmente, pelo que eu sei, tá? Eu não sei direito porque eu leio esses livros em inglês, então eu não sei como é que ficou a questão da tradução e da editora aqui. Eu comprei todos esses livros quando eles foram lançados fisicamente, pra você ver o quanto que eu gosto dessa série. E esse livro em específico, The Darkest Touch, ele é, se eu não me engano, o 10º ou o 9º. Eu acho muito difícil falar dela sem comparar com a Irmandade da Adaga Negra. Porque, querendo ou não, as duas são fantasias urbanas, as duas são eróticas, né? Então, e as duas, elas vão centrar em torno de um bando de guerreiros e tal. Comparo muito as duas. Se alguém tiver mais séries desse jeito, por favor, me indiquem aqui, porque eu tô realmente procurando, tá? Eu gosto muito. Eu leio, tanto que eu tô no 11º e eu larguei a Irmandade, tipo, no 12º também. E como eu falei pra vocês, não tem como eu não comparar. Então eu vou falar... Tudo isso que eu vou falar pra vocês é meio que uma comparação com a Irmandade da Adaga Negra, tá? Na Irmandade da Adaga Negra, eu senti que o mundo ele não conseguiu se expandir o bastante, entendeu? Pra ter 12 livros. Enquanto que nessa, tipo assim, eu acho que a gente já tá bem no 3º plot desse mundo todinho e não é uma coisa forçada, sabe? Não é uma coisa tipo assim, a gente acabou com esse bandido, vamos lidar com esse bandido agora, tá? Mas voltando, pra quem não sabe, Senhores do Mundo Subterrâneo, como é publicado aqui no Brasil, ele vai contar a história de guerreiros mitológicos, lá da mitologia grega, que eles abriram a caixa de Pandora
E por causa disso, cada um deles foi meio que condenado a assimilar um demônio entre eles. A gente tem o demônio da raiva, tem o demônio da esperança, tem o demônio da miséria, tem o demônio da doença, tem o demônio da dor, tem o demônio da morte. Então é bem interessante. Além da gente ter essas questões de personagens, também é muito interessante como cada guerreiro vai lidar com o seu demônio de maneira diferente. E como esses demônios são diferentes, sabe? Teve alguns casos aqui em que realmente guerreiro e demônio aprenderam a viver juntos, a conviver juntos, enquanto tem outros casos que um claramente odeia o outro e é sempre uma luta, tá? Como eu já falei, a trama já ela está bem na frente, tá? Essa, se eu não me engano, é bem a terceiro plot dessa série todinha, tá? E eu acho impressionante como ela consegue realmente expandir esse universo dela sem parecer forçado, tá? Sem parecer que em nenhum momento eu parei esse livro e pensei, porra, ela só queria vender mais livro. Não, eu estou realmente interessada, impressionada, estou realmente sentindo pelos personagens, estou realmente me importando com a trama sem achar forçado, tá? Isso eu acho um grande plus pra ela, porque como eu já falei, são 11 livros. Outra coisa que eu também gosto bastante neles é que, além de ser mitologia grega, a gente não fica só neles como guerreiros, sabe? A gente vai ter um pouquinho de tudo aqui. Vai ter mitologia grega, vai ter deuses, vai ter ninfas, vai ter árpias, vai ter elfos. Então uma grande mistureba aqui que dá certo, assim, sabe? Que dá pra você ver que é um mundo heterogêneo, que é um mundo realmente grande, que é um mundo realmente expansivo, como eu já comentei com vocês, tá? Outra coisa que eu gosto bastante nessa série é que os casais, os pares dessa série, eles são pares, entendeu? Eles são iguais. A gente realmente sabe que a mulher, ela vai ter um papel importante e ela tem um papel importante nessa história. Ela não fica só como uma personagem coadjuvante, entendeu? Até quando não é o livro desse casal em específico, você entende que a escolha daquela personagem faz sentido pra aquele mundo e ela agrega valor àquele mundo, tá? Eu sei que pouca gente tem interesse nesses livros, mas eu achei muito impressionante, tá? Principalmente nesse livro em específico, porque esse livro em específico, ele é o livro do Thorin. O Thorin, ele carrega a doença dentro dele, então ele não consegue nem pegar em ninguém. Se ele tocar em uma pessoa, em um humano, o humano vai morrer e ele vai disseminar, tipo, pragas e covides e pestes negras por aí. Até se ele pegar num imortal, esse imortal ele também fica condenado a não poder tocar em ninguém, tá? Então, obviamente, é um tema muito sensível. Ele vai falar bastante desse isolamento que ele tem de séculos e séculos e séculos sem conseguir pegar em ninguém, sem conseguir tocar, sem ter um abraço, sem conseguir pegar na mão de ninguém. E a maneira como a autora descreve é muito interessante, é muito bonito, assim, sabe? Dá pra você... Obviamente, literatura, ela é mais, né, gente? Ela faz a gente sentir por aqueles personagens e além daqueles personagens. E foi basicamente isso que eu senti por ele, tá? Obviamente, não consigo me relacionar tanto assim, né? Porque eu não sou uma guerreira mitológica com um demônio que não me permite pegar nas pessoas. Mas esse isolamento que ele teve, eu achei muito bonito como a autora descreveu. E eu acho que faz muito sentido no nosso contexto de Covid, né? Gostei bastante desse casal, tá? Gostei bastante da mulher desse casal. Pra quem não sabe, ela... é conhecida como a Rainha Vermelha, ela é a Rainha da Destruição e ela foi noiva do Hades, o Hades do mundo subterrâneo. Então, eu achei sensacional. Acho que se vocês têm algum tipo de interesse aqui, vale a pena dar uma olhadinha. O primeiro, se eu não me engano, é A Noite Mais Sombria e é ruim. O segundo é um dos meus favoritos. Pra esse livro em específico, eu dei 4 estrelas. Depois desse livro, olha só como eu sou eclético. Eu li Pachinko, tá? Uau! Pra quem não sabe, esse livro ele vai contar a história de 3 gerações de uma família, tendo plano de fundo essa história nipo-coreana, tá? A história da guerra entre o Japão e a Coreia e, enfim, o desenrolar disso, tá? Sendo bem sincera, tá? Como romance histórico, não achei a trama dele original, também não achei que a escrita me impressionou muito, mas o que me pegou nele mesmo foi a força dessa história, sabe? Foi a força dessa história e a força de uma história tão impressionante que a gente não conhece. Eu, pelo menos, gente, juro pra vocês, se eu vi alguma coisa disso em livros
de história, se eu estudei sobre isso, eu realmente não me lembro. Porque os acontecimentos históricos desse livro me pegaram de surpresa, tá? Eu juro, eu sou burra desse jeito. É um livro forte, é um livro que as personagens femininas são incríveis, mas eu me senti meio que... Sabe aqueles momentos que você percebe que você amadureceu? Não amadureceu, mas que você mudou, sabe? Porque nesse livro ele vai basicamente seguir... Basicamente não, ele vai seguir a história dessas mulheres. E antes eu me senti orgulhosa, sabe? De fazer parte de um gênero tão forte, de um gênero tão resiliente, de um gênero tão... Enfim, forte. Só que hoje em dia eu fico cansada, sabe? Eu fico tipo, por que que a gente tem sempre que ser as fortes do mundo, né? Por que que a gente não pode ter um pouquinho de descanso? Eu acho, hoje em dia eu acho um pouco triste as mulheres, nós, termos que passar por tudo isso e continuamos passando por tudo isso. E esse tipo de coisa. Então, pra mim, no meu momento de reflexão, esse foi um momento em que eu pensei, tipo, uau, que exaustivo ser uma mulher, né? Inclusive nesse livro aqui eles têm até uma palavra que fala justamente sobre o destino feminino, né, que é sofrer. Então foi mais uma coisa que me deixou triste, foi mais uma coisa que reverberou comigo. Não vou falar de uma maneira negativa, porque é um livro muito bom, me fez pensar bastante, mas de uma maneira cansativa, sabe? Mas enfim, gente, esse livro, ele é forte, essa história é forte. Eu gostei bastante da cultura que a gente viu aqui. Primeiramente, a gente vê uma cultura coreana, uma história coreana, uns costumes coreanos. E depois a gente vai vendo, depois a guerra vai levar essas personagens pro Japão. E depois a gente vai vendo o preconceito dos japoneses contra os coreanos. É uma coisa que eu também não tinha muita noção. E é muito impressionante e triste a gente ver como esse preconceito ele vai mudando de acordo com a mudança dessa sociedade, sabe? A gente passa de uma sociedade pré-Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial que continua com esse preconceito. Então esse preconceito, quando ele não é conversado, ele não é destrinchado, ele realmente vai evoluir com a sociedade. E isso é muito impressionante, assim. Obviamente a gente sabe disso, mas é muito impressionante a gente ver isso nesse contexto aqui, em que literalmente você só vai descobrir que uma pessoa é coreana pelo idioma que ela fala. Tipo assim, não é uma coisa, não é, por exemplo, se você ser negro, que é uma coisa que você já percebe desde primeira. É literalmente a língua que ela fala, o sotaque que ela tem, de vez em quando, alguns traços que ela tem. E se isso não é doentio, eu não sei o que é, gente. Obviamente o preconceito, ele é doentio de qualquer maneira. Mas nisso daqui fica muito mais óbvio, porque você não vê que a pessoa é diferente de cara, sabe? Enfim, eu achei muito interessante. É um livro que, como eu falei, ele vai contar 3 gerações dessa história. Eu achei interessante. Eu achei que o final ele foi um pouco corrido. Mas o que eu achei mais interessante foi que ela vai trazer muitos personagens. E alguns personagens são até de passagem, assim. Mas ela vai contar basicamente o destino desses coreanos, sabe? Ela vai contar... Nesse livro daqui, ela pega o tempo dela pra ela contar basicamente o que aconteceu com multidões de coreanos. Ela vai contar que uns caíram num golpe e viraram escravos sexuais. Ela vai contar de outros que acreditou numa Coreia livre, foi pra guerra e morreu. E isso, assim, com personagens que a gente acaba conhecendo. Então eu achei que foi uma estratégia muito inteligente da autora, citar esses personagens pra gente realmente ter noção, ter ideia do que é, né? Do que é a história coreana, tá? Achei uma estratégia muito inteligente. Lá pro final desse livro, como eu falei, eu não achei esse livro mais original, também não achei a escrita dela mais bem feita, mas é uma história tão forte que ela ressoa com você, tá? É um livro que ele me fez pensar bastante em várias coisas, e eu achei interessante porque lá pro final a gente já tá falando dos tempos modernos, né, de hoje em dia, né? E ela vai trazer uma personagem que ela é canadense, ela é canadense com ascendência coreana. E eu senti
Eu não vou falar que ela é importante na história, mas eu achei muito interessante porque a autora, ela usou essa personagem meio que pra trazer os nossos comentários ocidentais sobre essa cultura, sabe? Então, eu achei essa autora muito inteligente, eu achei esse livro uma obra-prima mesmo, eu achei que me apresentou histórias e culturas e momentos históricos que eu nunca nem parei pra pensar. Me apresentou um desenvolvimento de personagem meu, que eu também nunca tinha parado pra pensar. Me deu mais certeza de que nós, mulheres, merecemos descanso na nossa vida. E, enfim, foi um livro exemplar, tá? Foi um livro sensacional. Virou um favorito virou um favorito meu, pelo menos desse ano. E eu dei 4 estrelas e meia. Sobre todo esse comentário sobre o preconceito dos japoneses contra os coreanos, só um adendo, tá, gente? Eles ainda não... Os japoneses, eles ainda não reconheceram todas as atrocidades que eles fizeram na Coreia. E eles sequer reconhecem que existe preconceito no Japão contra os coreanos, tá? Então, gente escrota sendo escrota. Claro, obviamente eu não vou julgar todo o Japão, mas é uma coisa que que é tão forte, né? Que é tão surreal e a gente não tem nem ideia. Eu, pelo menos, não fazia nem ideia, tá? Então, como eu falei, é um livro 4 estrelas e meio, é um livro favorito, é um livro forte, é um livro instigante, é um livro real e, enfim, eu li. Foi incrível, tá? Falando de livros fortes, de livros legais, vamos para Pessoas Normais. Nossa, rimei. Fala desse livro, tá, gente? Primeiramente, eu vi a série antes de ler esse livro. Eu sou apaixonada pela série, tá? E lendo esse livro, eu só consegui pensar na série. Gente, olha o estado do meu livro, sério. O que vocês acham que aconteceu com esse livro? Vocês acham que eu gostei? Olha o estado desse livro. Enfim, quando eu comecei a ler, eu só conseguia ver a série, tá? Então, basicamente, eu fiquei comparando sempre a série com o livro. E a série, apesar de ser incrível, o livro é melhor. Não sei nem qual é a surpresa, né? Mas tá, o que eu tenho pra falar desse livro? Esse livro eu achei muito bonito, achei muito cru, achei muito honesto. E eu achei que ele consegue retratar o amor puro quando ele não é maduro, sabe? Quando a gente ainda não tá madura o bastante para amar. Uau! É tipo isso. Ele é inteligente, mas ele não é pedante. Pelo menos não é pedante na grande maioria das vezes. É um livro que ele consegue fazer com que a gente sinta por todos os personagens, pelos 2 personagens. O que eu achei interessante porque, vendo a série, eu fiquei com muita raiva do Connell. E aqui não, aqui eu consegui entender ele, eu consegui ver esse relacionamento deles com mais clareza, tá? Enfim, gente, é um livro que eu achei muito bonito, tá? Eu achei que é basicamente isso. Eu acho que as dores aqui que rolam nesse livro foi basicamente as dores por a gente não saber amar direito, não saber se amar direito, não saber amar o outro direito, tá? Enfim, sendo bem sincera, uma frase que eu escrevi aqui, que hoje eu li e eu ri, foi... Esse livro aqui, ele é tudo que todo um dia tenta ser e não consegue. Pra quem não me conhece, oi, eu sou a Bia e eu odeio um dia. Eu falo todo um dia, ó, eu odeio um dia. Basicamente isso, tá? Pra quem não sabe, essa premissa, ela é desses personagens que eles se conhecem na escola, eles começam a ter um caso na escola e acaba mal esse caso, eles vão acabar se encontrando na faculdade alguns anos depois, e um sempre faz parte da vida do outro, mas sempre há algumas questões não resolvidas entre eles, tá? Então, basicamente, a gente vai vendo eles amadurecerem como pessoas, eles tendo que lidar com problemas que eles têm, até eles conseguirem se encontrar de novo, de uma maneira saudável dessa vez. Achei bonito, achei bem bonito, tá? E, gente, eu não dei nota pra esse daqui. Foi um favorito Foi um favorito. Eu dei 5. Vou dar 5 estrelas agora, tá? Vou dar 5 estrelas. Não consigo pensar em uma coisa que eu não tenha gostado. E esse livro, como vocês podem ver, realmente falou comigo. Então, 5 estrelas. Próximo. Talvez você deva conversar com alguém. Da Lori Gottlieb. Lori Gottlieb?
Não sei falar esse nome, não vou nem tentar. Essa autora aqui, tá? Essa autora aqui, ela é psicóloga. É uma autobiografia, tá, gente? É uma autobiografia meio que romantizada, meio que ficcionalizada. O que eu posso falar pra vocês? Basicamente, eu vi esse livro por audiobook porque eu tenho que dirigir bastante pra ir trabalhar, então audiobooks me salvam aí. E eu não sei o que deu errado, tá? Porque primeiro eu achei que esse livro fosse uma ficção. Aí eu fiquei impressionada que ele não era, que ele era uma autobiografia meio que ficcionalizada. Acredito eu que a parte ficcionalizada se deu mais pela parte dos personagens dela, tá? Dos pacientes dela. Vai contar a história dela como psicóloga, sobre as reflexões que ela fez, sobre o caminho que ela traçou para ser uma psicóloga, esse tipo de coisa. Quando eu não sabia que ele era uma autobiografia, eu achei que ele era uma ficção. Então veio veio uma decepção a partir daí. Quando eu comecei a me acostumar que ele era uma autobiografia, eu não gostei. Por quê? Não gostei assim, tirei várias lições, tá? Mas eu achei esse livro... eu não consegui me envolver com a Lori, tá? Eu não consegui gostar dela como personagem, eu não consegui me envolver, assim. Pra mim, pareceu tudo meio que... Pareceu que ela me teve... Tipo, pareceu que a relação dela com o leitor não é uma relação próxima, sabe? É uma relação meio que ela deixou o bracinho dela à distância, sabe? É um tema que eu gosto bastante de psicologia. A parte, mas... Não é um livro científico nem nada do tipo, tá, gente? Mas a parte que ela vai dar uns lampejos aí do que a psicologia estuda, eu achei as partes mais interessantes. Eu achei que é um livro meio que mamão com açúcar. Eu achei que todas as grandes reflexões de vida dela não são grande coisa, sendo bem sincera. Nossa, eu fui babaca agora, né? Dá o seu dislike aí, porque eu fui babaca. Não, mas assim, não foi uma grande revelação pra mim, tá? Vou ler o que eu escrevi aqui, tá? Não estou muito envolvida com a mulher Lori, mas é fascinante vê-la praticar seus pacientes, suas histórias e técnicas que ela usa. Ela vai aplicar essas técnicas enquanto explica pro leitor essas técnicas. É uma biografia, mas eu sinto que não conhecia a Lori pessoa, só a Lori terapeuta. É isso, gente. Não é um livro facinho de ler, tá? É um livro denso, um pouco denso em certos aspectos, e é um livro longo, então não foi a minha melhor experiência desse mês não, tá? Acabei dando 3,5 estrelas pra esse livro daqui. Achei interessante, mas eu esperava mais. Esperava mais, principalmente conexão com a protagonista, personagem, autora. Fica aí a reflexão. Depois, eu não planejei, mas eu fiz meio que uma maratona de romance. E eu pretendo fazer um vídeo só pra esse tema, né, dos romances que eu li. E então eu vou que eu achei de alguns livros que eu li, tá? Primeiro eu li Neon Gods, da Katie Robert. Esse é um livro que ele faz bastante sucesso lá fora. Ele é um livro que ele vai recontar a mitologia grega, a história do Hades e da Perséfone, meio que numa realidade alternativa, e eu achei interessante essa releitura que eles deram. Tenho interesse em continuar a série, já saiu o segundo volume, que é Electric Gods. Eu li em inglês esse livro e eu achei legal, dei 3 estrelas, tá? A parte mais interessante pra mim foi realmente essa releitura, só que mesmo assim ela não dá uma explicada muito boa pro leitor não, tá? Ela meio que joga a gente lá e a gente fica esperando. Já li que no segundo livro ela vai falar um pouquinho mais, mas nesse primeiro volume também achei os personagens meio estranhos, sabe? Foi um livro meio esquisito, na verdade, sendo bem sincera. É um livro erótico, tá? As cenas de romance deles... as cenas de sexo deles foi... Mas eu achei um livro meio estranho. Principalmente esse acordo deles, as razões deles. Fiquei... Isso não faz sentido, moço. Se você parasse 3 segundos pra pensar, você veria que isso não faz sentido. Mas quem sou eu? Quem sou eu, né, pra julgar? Esse foi o primeiro livro que eu li dessa minha maratona de romance. O segundo foi The Spanish Love Deception, que aqui no Brasil já foi lançado com... Eu estou literalmente gravando com meu celular e pensando, nossa, cadê meu celular pra eu lembrar? Vou deixar o link aqui embaixo, tá, gente? É um livro maravilhoso, tá? Desses que eu li, foi o meu favorito. Eu gostei bastante, eu tive muito envolvimento com os personagens, muito envolvimento
com os sentimentos da protagonista. Gostei bastante, achei muito fofo. Vai contar a história, basicamente, é um enemies to lovers, né? Então é uma história de pessoas que não se gostam e elas começam a se gostar. Esses dois personagens, eles trabalham numa empresa de engenharia. Então a gente vê uma mulher trabalhando e sendo foda em um ambiente dominado por homens, então é sempre interessante ver isso. Eu achei que esse livro é muito parecido com The Hating Game, que é o jogo do amor e do ódio, o jogo do amor-ódio. E achei melhor. The Hating Game foi um dos meus livros favoritos do ano que eu li, então eu achei melhor do que The Hating Game. Eu achei até que ele foi meio que um slow burn, tá? Que nada acontece muito rápido, que a gente realmente vai conhecer os personagens, vai conhecer o sentimento deles um pelo outro, vai tudo isso. E foi... Nossa, fiquei muito envolvida, tá? Eu comecei ouvindo o audiobook, pintando de boa. Passei 3 horas nessa cadeira, pintando. Depois eu fui ler, fiquei até de madrugada. Foi, tipo, surreal o tanto que eu gostei desse livro, tá? Essa minha maratona não foi o livro mais bem acabado, que eu posso dizer assim, mas foi o que eu mais gostei. Foi o que eu favoritei, foi o que foi meu favorito, tá? Então, 4 estrelas e meia. Foi lançado no Brasil, já foi lançado no Brasil, tá caro, mas é com certeza um livro que eu vou comprar, porque eu quero ter ele na minha coleção, tá bom? Outra coisa também, a única crítica que eu tenho pra falar é que todas essas protagonistas de romance, hoje em dia, elas basicamente são a mesma pessoa, né? Tipo, essas mulheres bonitinhas e extravagantes, esquisitas, só que de um jeito bom, que gostam de comer e não estão nem aí, e comem mesmo, comem chocolate e vestem roupas legais e divertidas. Todas essas personagens são basicamente a mesma pessoa, tá, gente? Tipo assim, nesses próximos 3 livros que eu li, era praticamente a mesma personagem, tá? Eu tirei meia estrela por causa disso, porque eu via esse modelo de protagonista feminina de romance, e também porque ela, nesse livro daqui, ela tem 28 anos, mas eu achei ela muito imatura pra ter 28 anos, tá? Não só pela relação amorosa, mas por outras coisinhas que me incomodaram um pouco, e eu estou falando assim no auge dos meus 30 anos. Sim, bebê, essa carinha aqui, ó, tem 30 anos, tá? Não, tem 29 anos, mês que vem vou ter 30, mas tudo bem, vocês entenderam. E é isso, foi só por causa disso que eu tive que tirar essa meia estrela, tá? Mas realmente muito, muito bom, favorito, recomendadíssimo. Depois eu acabei lendo The Love Hypothesis, que é a hipótese do amor, que também vai contar a história de uma personagem que ela tá fazendo o PhD, tá fazendo o PhD dela no laboratório, e ela tá novamente em um campo meio que dominado pelos homens, e é muito refrescante você ver isso, sabe? Você vê as mulheres realmente mudando esse conceito de romance, mudando esse conceito de mulher, de protagonista de um romance feminino. Achei muito interessante. É um livro super engraçado. Essa protagonista, ela é muito engraçada. Nesse livro daqui, eles é o meio que fake dating, né? Então eles têm que fingir namorar, cada um com seu propósito, e ela vai fingir namorar com um professor que ele é conhecido como o mais escroto, mais babaca, mais arrogante do mundo inteiro. Ai, e eu achei muito fofo. Esse livro eu gostei muito da ambientação. Eu achei essa personagem muito interessante, essa personagem muito engraçada. Gostei bastante da interação entre eles, mas de todos, assim, foi o que... Assim, Neon Gods foi mais ruim do que bom. Foi mais bom do que ruim. Mas foi o que ficou em terceiro lugar pra mim, tá? Nossa, gente, eu falei que ia ser rapidinho e eu tô aqui falando desses romances, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Não me tocou, achei engraçado. Gostei bastante da ambientação. Eu sou dessa área, né? Não dessa área de laboratórios, experimentos. Meu namorado mas eu não. Por causa dele, eu tenho um pouquinho mais de contato com esse mundo do que antes dele, né? Mas eu sou dessa área de professor escroto, de artigo, de academia, de não sei o que. Então, bateu. Mas como eu falei, não foi um romance que meio que me brilhou os olhos nem nada do tipo, tá? E por último, eu acabei lendo Beach Read. Beach Read, ele é uma leitura de verão, já foi publicado aqui no Brasil também. Esse livro foi o mais bem feito, tá? Esse livro foi o mais desenvolvido, tanto pelos personagens quanto pela protagonista.
Tanto que essa protagonista aqui, ela... O romance, ele é uma parte muito importante, mas não é a parte central dessa história, tá? É muito mais um coming of age meio maduro, assim, meio que ela entendendo coisas sobre si, sobre o mundo, sobre tudo isso, tendo um romance como uma forma bem... Tendo um romance bem presente, tá? Basicamente é isso. Como eu falei, esse daqui eu realmente não tenho críticas, tá? Me envolvi com os personagens, gostei dos personagens, gostei muito da história, gostei muito porque os dois são escritores, então a gente consegue ver essa parte... basicamente como é montar um plot, como é transformar ideias, como é trabalhar num livro, que é realmente trabalhar, né? Porque muita gente acha que não, acha que é tipo, vou escrever um livro de boa. Então, achei interessante essa parte, tá? Mas ele não me tocou como Spanish Love Deception me tocou, tá? Conscientemente, tenho consciência. Conscientemente tenho consciência de que Beach Read é melhor. Mas no meu coração, Spanish Love Deception foi meu favorito, tá bom? E é isso, véi. Nossa, passei muito tempo falando. Outro livro que eu li foi The House in the Cerulean Sea, do T.J. Klune. Finalmente li esse livro, tá? Finalmente. Só consegui terminar esse livro porque eu tava ouvindo áudio. Como eu já falei, eu tenho que dirigir bastante, então audiobooks me ajudam bastante. E foi decepcionante, tá? Não decepcionante porque esse livro é ruim. Eu achei ele bom. Foi decepcionante porque eu esperava mais, tá? Pra quem não sabe, esse livro vai ser publicado aqui no Brasil. A Casa no Mar Cerúleo, uma coisa assim. Vai ser publicado aqui no Brasil. Quem não sabe, esse livro vai contar a história de um mundo em que existem criaturas mágicas e elas são regularizadas. Elas são regularizadas e existem orfanatos só para criaturas mágicas, só para crianças mágicas. Então, basicamente, se existe um orfanato, obviamente existe um social worker, um assistente social, pronto. E esse assistente social, no começo da história, ele tem uma vida muito palha, ele não se sente amado, ele não é amado, cada dia é apenas mais um dia, e ele ficou encarregado de ir para esse orfanato, que é um orfanato secreto, um orfanato que basicamente ninguém sabe, né, que ele é realmente bem escondido, para ver como é que estão as condições desse orfanato, se as crianças estão sendo bem tratadas, se as crianças estão sendo educadas, se elas oferecem perigo a elas mesmas ou aos outros. Então, basicamente é isso, ele vai passar um mês nesse orfanato e vai mudar a vida dele, tá? Esse livro, ele é um quentinho no coração, esse livro é uma gracinha, esse livro é um fofo. Esse livro é como se fosse um Harry Potter, sabe? A história não tem nada a ver, tá? Nada a ver. Mas, assim, a vibe é um pouquinho parecida, sabe? Tipo assim, são criaturas mágicas e são muito mágicas. O autor, ele é muito original, o autor, ele é muito criativo. As crianças, elas são umas fofas. Ai, eu amo o Chansey, ele é o meu personagem favorito. Ele tem uma vibe de Harry Potter nesse aspecto, sabe? De você tá num mundo novo, com criaturas novas e diferentes, e ser ok, ser aceito, né? E também aquele tipo de livro infanto-juvenil que ele vai trazer lições de moral e sobre respeitar as diferenças e sobre ser aquela voz que defende os mais fracos e tudo isso. Então é uma vibe bem Harry Potter, na minha humilde opinião, tá? Se bem que pode ser uma vibe infanto-juvenil, né? Eu não li tanto infanto-juvenil assim pra saber. Mas enfim, gente, achei fofo, tá? Achei uma graça. Mas foi uma decepção porque eu esperava amar esse livro. Na minha cabeça ele tem tudo que eu mais amo no mundo e infelizmente ele não foi tudo que eu mais amei no mundo. Tanto que eu só consegui terminar ele ouvindo audiobook, porque eu não conseguia, achava muito chato. Não sei se é a escrita do autor, não sei se eu não tava afim de ler livro físico, não sei se eu não tava afim de ler livro físico em inglês. Só sei que foi um pouco decepcionante, tá? Dei 4 estrelas pra esse livro porque ele é muito, muito, muito bom. Eu só esperava que eu fosse me envolver mais com os personagens e com a história e com tudo, todo o resto, né? Mas é realmente bem bom, tá? Pronto! Acabei. Agora... Último livro que eu vou falar. Amém. O último livro que eu tenho pra falar pra vocês é um livro que eu tô lendo, que é o Viúva de Ferro. Eu sempre falo desse livro como a Noiva de Ferro, gente. Eu sou um animal. Tava louca, obcecada por esse livro. É um livro meio steampunk, meio... Como é que é? Jogos Vorazes? Distópico. É um livro
Uau! É um livro muito original, tá? Muito original. E não cheguei na metade? Ou cheguei na metade? Não cheguei na metade, tá? Tô gostando bastante. Tô gostando bastante, principalmente porque essa personagem aqui, ela tem muita raiva. Ela tem muita raiva do mundo por tratar mulheres desse jeito. E é refrescante e é bom, sabe? Se nós, nos dias de hoje, com todos os avanços que a gente conseguiu fazer, a gente ainda tem raiva, a gente ainda se cansa, imagine esse mundo aqui que é retratado como a China de antigamente, em que ela tem que quebrar o pé dela porque é mais bonito assim, sabe? Nossa, uau! Que bom. A gente precisa ser mais assim, sabia? Ser tão raivosa, assim, ter realmente muita raiva do que os homens fazem a gente passar. Então, tá sendo incrível, tá? Além de. Gente, se você for me perguntar sobre o mundo daqui, eu vou falar, tipo, what the actual fuck? Mas, de resto, eu tô só pela vibe. Se você me perguntar umas coisas específicas, eu não sei, mas eu tô gostando. E é esse espírito, tá? E eu fiquei louca, obcecada por esse livro, quis comprar assim que ele saiu, justamente porque é basicamente esse o comentário que esse livro tem lá fora, tá? É um livro que ele é feministamente raivoso. Então, gente, é isso. Eu li, nem sei quantos livros eu falei nesse vídeo, nem sei quantos minutos deu esse vídeo aí, mas deu tudo certo, tá? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você puder usar o meu link para comprar qualquer um desses livros ou qualquer coisa que você queira, você me ajuda muito. Se você ficou até o final, você me ajuda muito também. Então, até o próximo. Tchau!